Então, o que seria a virtude, né? Mencionamos antes fé, esperança e caridade. Mas vamos ver aqui a perspectiva trilógica. Que pena. Basicamente, a aceitação da realidade tal como é, seja na percepção dos problemas que criamos com a atitude invertida, ou principalmente no acatamento da verdade maravilhosa que está ao alcance das mãos. Então, aqui veja, né? A aceitação da realidade. Aqui o Dr. Keppe ele já coloca os dois elementos, né? Os problemas que criamos pela inversão e também o acatamento da verdade maravilhosa. Isso é muito bonito, né? Eu acho, porque outras escolas, a própria medicina, ela fica só no problema, só na doença e condena a pessoa. Não tem jeito, isso para a vida toda. Você vai ter que tomar esse medicamento e sofrer até o fim da existência. E tira do coração, né, da pessoa a esperança, a própria fé de que teria uma possibilidade de retornar à sanidade. Então, isso é um efeito muito nocivo da visão da medicina hoje. E a gente pode fazer uma analogia com essa questão, acho que da homeostase, né? Porque se a pessoa está doente, ela está longe do equilíbrio, né? Então, ela está longe da realidade, dessa energética essencial. E quando ela aceita, né, a realidade, ela descansa dentro dessa energia que existe. E o próprio corpo dela volta, né, ao equilíbrio e às curas, né, à saúde. Isso me faz lembrar aquele animal marinho chamado a hidra, né? Que dizem que ela é mais de 99% de água, da água do mar. Então, quando você olha um animal daquele, ele é praticamente o meio que o envolve. E ele vive cerca de 3.000 anos, porque ele não tem essa rejeição que você falou, né? Ele é praticamente a energia que está do lado, a água. Nós deveríamos ser mais ou menos assim como essa hidra, né? A gente está em homeostase com a energética do ambiente e a gente seria eterno, né? E a professora Mônica comenta aqui também: Cristo nas curas sempre fazia a pessoa falar, eu quero ser curada. A pessoa tem que querer. Ah, sim, professora, aqui a questão da vontade, muito importante, porque uma escolha que nós fazemos. Mais para frente, nós temos alguns trechos que falam sobre isso. Então, individuação. O que seria o individuação? Usando agora a nossa dialética, podemos afirmar que o indivíduo-são é aquele que cuida de suas dificuldades, para não cometer erros demais, enquanto que o doente preocupa-se sobremaneira com a sua perfeição, para não perceber e revelar qualquer defeito. Então, aqui fazendo o paralelo com a fisiologia, é muito interessante, porque o próprio corpo, ele segue esse princípio, ele percebe os problemas que ele tem, as dificuldades, e ele cuida disso. Naturalmente, a energética faz isso. Desde o mais simples, né? Se tem frio, ele vai ter mecanismos para esquentar. O que, por exemplo, né? O batimento do coração aumenta, a pessoa vai se movimentar, vai tremer, ela não consegue controlar, né? Uma questão da natureza que ela faz para se equilibrar. E vice-versa, né? Se ela não percebe, pela alienação, né? Ou porque ela não quer considerar que tem um desequilíbrio, o corpo vai desintegrando, né? Vai adoecendo mais. Então, o que acontece na vida psíquica acontece também na nossa fisiologia. E é interessante aqui que o Dr. Keppe está mostrando que a sanidade é a gente aceitar a consciência, né? Que a consciência do mal é um bem, e não a pessoa se achar perfeita, né? É ter tolerância com a visão, né? Aí sim a medicina pensa certo, né? Quando a pessoa tem uma dor,
muitas vezes o médico fala, não, mas não podemos enmascarar a dor, né? Nós precisamos saber o que está acontecendo. Se eu tiro a dor, por exemplo, abdominal, eu posso criar um problema seríssimo, porque a pessoa vai se complicar, né? Se ela não percebe que tem uma coisa errada. E a vida psíquica, a mesma coisa. Não percebe que tem um problema, vai piorar. Então, a senhora está falando, né, doutora, que a angústia é análoga à dor física. Exatamente. A pessoa está sentindo angústia, então é sinal que psiquicamente ela está numa atitude neurótica, né? E que ela precisa aprofundar e entender por que está se sentindo angustiada, né? Não abafar com um medicamento ou se distrair com outra coisa. Exatamente. Então, o Rodrigo Pulido, ele está perguntando quais são os fatores que influem na energética de uma criança, né, para que se origine a enfermidade. Eu acho que até uns 6 anos de idade, a criança ela recebe muito a energética do ambiente em que ela vive, né? E a partir dos 7 anos de idade, quando ela começa a entrar naquela fase de maior amadurecimento, aí é mais uma questão, né, interna, de escolha dela, não é? Sim. Eu acho que sim. Eu já ouvi o Dr. Kepp comentar que você tem aquelas 3 fases iniciais, né, até os 6 anos, de 0 a 2 a fase oral, de 2 a 4 fase anal, de 4 a 6 anos fase genital, e eu ouvi ele dizer também, de 7 a 12 anos, seria a chamada fase afetivo-intelectual, né? Sim, sim. Que é aí que a pessoa adquiriria um certo equilíbrio entre o que ela pensa e o que ela sente. E é uma fase muito importante porque ela vai entrar na puberdade, vai entrar no relacionamento com a sociedade. E se essa dialética entre sentimento e pensamento ela não for bem realizada, através de sentimentos de afeto, de gratidão pelo que ela recebe, então ela vai desenvolver uma espécie de psicopatia, ou uma psicose, e ela vai ser, na sociedade, um indivíduo nocivo. Agora, se ela tiver um bom desenvolvimento nessa fase, né, então ela se torna um cidadão útil para a sociedade. Né? E nesse... Eu só ia completar que a criança ela capta muito o que nós sentimos, o sentimento dos pais ou de quem cuida, e não o que fala. E, às vezes, a pessoa fica muito preocupada com o que vai falar. Eu não brigo na frente do meu filho, eu não falo nada. Mas a criança está pegando aquilo que a pessoa está transmitindo pela energética, pela ressonância. Como esponjas, né, do ambiente. Então, e aí, nesse sentido, né, Giz, essa forma de criar as crianças, hoje em dia, de uma forma muito egocêntrica, muito mimada, os reizinhos dos lares, está formando seres deformados, egocêntricos, que só pensam neles e nas vantagens que eles vão ter e o que a sociedade vai dar para eles. Então, eles têm a visão invertida. Eles não pensam o que eles vão fazer pelo mundo, eles estão sempre pensando o que tirar do mundo, né? E aí é ruim para eles também. Muito ruim, né? Além de, nós vemos crianças já com sintomas neuróticos e com muita somatização também. Quando tem um ambiente assim, ela somatiza mais do que aquelas que têm limites, não são tão egocêntricas, ou têm irmãos, né? Quando tem irmãos, ela não pode ser tão egocêntrica assim, né? Ela tem que compartilhar as coisas. Quando ela é filha única, nós vemos como médicos também uma diferença muito grande na somatização, na evolução da doença, no tempo de resposta para a melhora. É um perfil bem diferente do filho único ou quando tem irmãs ou irmãos. Ok. Então, o próprio Criador só se sente bem aceitando sua magnificência, beleza, verdade e bondade. Porque essa essência, só ele seria eterno. Por essência, só ele seria eterno. Do mesmo modo, nós, seres humanos, só podemos nos sentir realmente bem aceitando o que nos é mais legítimo, ou seja, a eterna virtude, o bem e o amor imperecível. Não existe na face da Terra uma pessoa que não almeje a felicidade, justamente porque somos muito mais espíritos do que matéria.
contemplação e ação, né? Esse livro é maravilhoso. Então, isso aí está dizendo que a gente é muito mais semelhante ao Criador, né, do que ao mundo material, né? E que se a gente não está se sentindo bem, né, César? É porque se afastou muito dele. É. Então, podemos entender, então, né, doutora, que doença do corpo, doença física, de fato está diretamente ligada ao nosso psiquismo, que passa por essa questão espiritual. Então, podemos dizer que toda pessoa que está com algum problema de saúde, lá na raiz do problema, está em conflito com Deus de alguma forma, está fazendo alguma negação àquilo que ela é, né? Aquilo que ela é, na base. Doença espiritual, né? Sempre. Eu pensei também na pessoa que todo ser humano almeja a felicidade. Então, se todo ser humano quer ser feliz, até pergunta para um mafioso ou para uma pessoa delinquente, ela vai dizer que quer ser feliz. Então, tem a parte sã dentro da pessoa gritando, né? Falando, é necessário retornar. Então, por mais doente que uma pessoa seja, tem o interior que está puxando e falando, né? Sim. Na base. A ética, né? Então, consciência e ética. Vamos ver essa relação aqui. Não é difícil perceber também que a consciência é a fonte de todo o equilíbrio, desde que é ligada ao intelecto e ao sentimento, formando a ética. Então, essa junção aqui desses dois elementos, né, do nosso ser integral, eles se manifestam, vejam aqui, né, nessa proporção perfeita, o número de ouro, né, professor César, da energética que manifesta, e nós vemos também essa questão da ética materializada na beleza, né, no rosto bonito, como aprendimos na semana passada, né? O Dr. Kepp explicou muito bem a questão da conformação do rosto, mas não é apenas o rosto, né? O corpo todo, cada pedacinho e ele no conjunto tem uma proporção que manifesta essa energia. Então, ele até brinca que até os 40 nós temos a cara que a natureza dá para nós e depois a que nós merecemos pelas nossas escolhas. Então, é mais uma comprovação, né, dessa unidade. E porque também na natureza as coisas são tão bonitas, né? Porque são essa emanação do ser divino.